O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa tarde, alunos do 5º ano. Meu nome é Kelly, sou a professora que vai estar com vocês nesses próximos minutos para uma aula de História. Fico muito feliz de estar aqui com vocês nesse momento, né? A minha primeira aparição com as turmas de 5º ano. Sei que vocês são alunos bem participativos, espero que participem do chat com bastante responsabilidade. Comigo hoje a professora Viviane. Boa tarde, 5º ano, tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui, primeira vez também no período da tarde com a turminha de vocês. Boa tarde, professores que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias. Boa tarde a todos, né, professora? Boa aula! Muito obrigada. A gente pensa, né, que história é coisa antiga, ultrapassada, e não, história é o que a gente está fazendo aqui hoje. E hoje a gente vai tratar de um tema super bacana que vai dar para a gente explorar essa situação que estamos vivendo agora, atualmente, aqui no Brasil e no mundo. Então, a habilidade da aula de hoje é identificar os processos de produção, hierarquização e difusão dos marcos de memória e discutir a presença e ou ausência de diferentes grupos que compõem a sociedade na nomeação desses marcos de memória. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as mudanças e permanências que acontecem. A nossa história recente está sendo marcada por alguns pontos que a gente pode discutir um pouco com eles, né, professora? Com certeza, esse momento, né, de muitas mudanças, né, no comportamento de todos nós, Exatamente. Né? A pandemia nos trouxe várias mudanças. A gente está falando hoje mais de mudanças do que de permanências. Se a gente for parar para pensar, vocês já perceberam aí o que realmente mudou no nosso dia a dia? Quais as coisas que foram se alterando com esses passar de meses? A gente não está falando de anos, a gente está falando de meses. O que vocês perceberam aí? O que mudou no dia a dia nosso? O que será que eles já percebem de mudança, professora? Turminha do 5º ano, vamos lá, ó. Vamos ver aproximadamente comecinho de março para agora, muitas mudanças, né, no comportamento das pessoas. Será que vocês perceberam algumas transformações nesse processo? Nesses meses? Isso vai mudar a nossa história, né? Estão falando, professora, a rotina mudou. A rotina mudou. Em quais aspectos ela mudou? Ela mudou no sentido de que a escola, por exemplo, mudou de lugar. Mudou de lugar. A gente continua fazendo a escola, mas hoje a escola está num ambiente diferente. O que mais vocês perceberam de mudança nessa rotina? A Aline está falando, usamos máscaras. O uso de máscaras. Vocês já pararam para pensar? Quando vocês folheiam livros de história, vocês veem as fotos antigas, como as pessoas se vestiam. Agora vai chegar um momento que a gente também vai entrar para os livros de história e quando a gente for folhear, o que vai acontecer? Toda a população vai estar usando máscaras. Perceberam quantas mudanças em um curto espaço de tempo? E não precisa nem chegar aos livros, né, professora? Esses dias eu estava olhando as imagens do meu celular e a maioria das fotos já estou com máscara, né? Exatamente, porque as fotos que a gente faz, além de manter uma distância, se a gente estiver próximo de outras pessoas, a gente está de máscara. Então, percebam que a história tem essas marcas. Umas permanecem e outras se alteram, se transformam. E o que aconteceu foi a mudança do nosso cotidiano. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, pensando nos monumentos, nos monumentos históricos que estão aí nas nossas cidades, né, professora? Que estão permanecendo, né, ao longo de vários anos, né? E olha que a gente falou de meses, né? A gente está falando de meses que a gente viu a mudança de comportamento na nossa rotina, as pessoas ficaram mais afastadas, a escola mudou de lugar, o trabalho também mudou de lugar, a vestimenta, né, a máscara agora se tornou um acessório. E aí, mas vamos perceber uma coisa, um espaço, será que ele muda durante o dia e à noite? Vocês percebem essa mudança? Só no espaço de 24 horas de um dia, o mesmo local tem um jeito de manhã e um jeito à tarde? Já perceberam isso? Sim, olha lá, eles estão falando que vocês percebem? Sim. Ah, eles percebem, professora. Muito bem, né? Que o mesmo local, né, o período do dia, ele se modifica. Algumas crianças estão colocando que a gente não usa máscara. A gente não usa máscara porque a gente
fala com crianças que precisam fazer a leitura labial também. Mas a gente toma todos os cuidados com os protocolos de segurança, tá bom? Por isso que nós não usamos máscaras em frente... Distância, o álcool, a equipe toda de máscara, tá bom? né? Poucas pessoas aqui conosco, então fiquem tranquilos, a gente agradece a atenção e o cuidado de vocês, tá bom? Então, a gente estava falando sobre essa questão do dia e da noite no mesmo espaço. Então, agora eu vou mostrar para vocês duas fotos. Tá? Vou pedir aí para deixar um pouquinho na tela para vocês, enquanto isso eu vou falando sobre o que está aí. Será que eles sabem onde é esse local? Alguém já teve a oportunidade de estar, conhecer, ou de passar, de conhecer este local? Turminha? Tem uma turminha falando que é um castelo, olhe bem. É um castelo? Isso, estão achando que é um castelo. Vamos dar uma dica, professora? Fica aqui no estado de São Paulo, mais precisamente na cidade de São Paulo. Olha, o Matheus já descobriu, professor. Ele já descobriu? Matheus, Luciana, João Pedro, Yasmin, Eles Vinícius. estão falando que é um teatro. Mas vocês sabem o nome deste teatro? Vamos lá, turminha. Então, é o Teatro Municipal de São Paulo. Agora eu quero que vocês se atentem à foto que está em preto e branco, tá? Olhem os detalhes, tá? Tudo que vocês conseguem observar com muita tranquilidade. Isto, a foto da direita, olha que linda. É, lindíssima, muito obrigada. Olha que ficou bem bacana. Olhem todos os detalhes. Tudo que vocês... As janelas, se tem pessoas... O entorno, né, professora? O entorno... né? Olhem para o céu que está aí atrás. Observem tudo. Observem tudo. Ele é lindo, né, professora? Muito bom. Muito bem. Agora vamos observar a outra foto. Vamos lá, a imagem do lado esquerdo de vocês, né? E aí, olha lá, olha, fizeram um recorte direito. também bonito. Olha Observem tudo também que vocês puderem observar nessa imagem. Período do dia, né, professora? Período do dia, o entorno. Turminha, não é um cinema, é a mesma imagem, tá? É o museu, ó, é o teatro, tá bom? A turminha falando que é... Que são fotos diferentes. Muito bem, então. Perceberam agora? A gente falou do mesmo espaço em momentos diferentes da história e em momentos diferentes do dia. Do dia. Né, professora? Então, a gente tem a foto aqui de 1908 e a foto mais recente de 2019 do Teatro Municipal. Percebam, o teatro em si, ele continua igual. Né? Ele permaneceu, não é isso que a gente está falando, professora? Sim. Ele permaneceu. E percebam que até os detalhes do teatro também permaneceram. Apesar da diferença de ano, né? Entre uma foto e outra, né? Então, percebam aí como está bem diferente. Mas a gente percebe mudanças na segunda foto. Será que eles conseguem perceber quais foram as mudanças? Percebem? Aonde nós tivemos mudanças? Estão falando que a primeira foto é preto e branco, correto? Correto, isso a gente já constatou. A cor... até porque as fotos mais antigas, mais de 100 anos, os equipamentos que se tinham fotográficos, a qualidade da foto, é uma linda foto, e aí a gente já tem um recurso digital para fazer a outra foto, foi tirada... Estão falando ali, professora, que ele ficou pequeno de uma foto para outra. Ah, ele ficou pequeno? Não, ele continua do mesmo... Ele ficou pequeno. Ah, mas eu acredito, professora, que é o que está ao lado, né? Talvez tenha essa sensação de pequeno, né? Da dimensão, e fora também que o local, né? O ângulo de onde a foto foi tirada é diferente. Tá? Eles não acharam nada que mudou, será? Estão falando de prédios, professora. Ótimo, muito bem. A gente percebe, então, os prédios. No entorno, que não existiam aqui, ó.
E mesmo a outra edificação, o outro prédio que tinha, era da mesma altura. Então, a gente percebe que o museu ficou preservado, só que o entorno dele não. Estão falando das luminárias. As luminárias, né? Elas também permaneceram, elas estão mais apagadinhas, mas elas permaneceram também para manter o charme do teatro. Então, agora vamos fazer um exercício. Pensa aí na sua cidade. Existe um lugar histórico? Existe um lugar que permanece, que você já conversou com os adultos que moram aí perto de vocês, com as pessoas que moram há mais tempo na cidade? Tem um lugar que ele continua igual há muito tempo atrás? Ou a sua cidade só tem coisas mais modernas que não permaneceram? Vamos lá. Será que eles Se você conhecem? mora num bairro novo, provavelmente sim, né? Olha, eles estão colocando a Capela de São Miguel. Capela. Olha. Geralmente as igrejas, né? Elas terminam permanecendo Isso. e algumas são tombadas como patrimônio histórico, que é um histórico. pouco que a gente está falando aqui hoje, né? O Teatro Municipal, ele é tombado, ele é um patrimônio da cidade de São Paulo. As crianças estão todas falando de igrejas, professora. Das igrejas, A é a referência primeira deles coisa que eles percebem que permanecem. Até porque muitas cidades começaram com as igrejas e com as praças. Hoje de manhã a gente teve a oportunidade de falar das Tem uma praças. turminha, acho que deve ser de Carapicuíba, que fala que tem a Aldeia de Carapicuíba. Que é outro local que permanece, mesmo tendo todas as mudanças na Isso. região. Parabéns, eles estão bem antenados. Bem antenados. Mas vamos pensar mais um pouquinho. Talvez a foto não nos mostre, mas a gente percebe que havia pessoas passando na foto mais antiga. E a gente também percebe que o Teatro Municipal fica com prédios ao entorno. Será que é um espaço de bastante circulação, professora? Acredito que sim, né, professora? Porque ele fica numa praça bem conhecida aqui de São Paulo, né? Exatamente. Ele fica na praça Ramos de Azevedo. Ramos de Olha, eu já Azevedo. confundi Ramos de Ramos de Azevedo. Azevedo. Tanto que foi o escritório dele que projetou, então a praça recebe o nome do escritório que projetou o teatro, junto com outros 2 arquitetos, eles pensaram no projeto do teatro. Tá? E o interessante é que esse teatro teve o seu primeiro espetáculo, o seu primeiro evento, em setembro de 1911. Muito tempo. Já faz muito tempo e ele continua igual, porque há todo um tratamento, todo um cuidado para que se mantenha isso. Mas vamos lembrar dessa coisa do dia e da noite. Será que as pessoas que circulam durante o período da manhã são as mesmas que circulam no período da tarde, próximo aí à região? Vamos lá, turminha Será? do 5º ano. Será que... Quais são as pessoas que circulam, né, durante o dia próximo ao teatro? Eles estão falando... vamos lá. O pessoal que trabalha, professora. O pessoal que trabalha. Então, normalmente, aqui nessa praça, ou em torno dela e onde fica a região do Teatro Municipal, a gente tem um número bem grande de trabalhadores circulando. Mas e à noite? Como será que fica, professora? Vocês sabem como fica esse lugar? Será que ele fica tão movimentado como? Ou a gente só tem um público específico? Né, porque durante o dia a circulação é gerada pelos empregos, né? Pelos escritórios comerciais que têm em torno do local. E à noite... Eles estão falando que não, porque fica escuro. Fica escuro? Fica escuro, realmente anoitece, porém a gente tem o público que vai até o teatro para assistir os espetáculos. Então percebe que um mesmo lugar, um mesmo espaço, tem momentos diferentes de permanência e de mudanças? Isso. Que bacana, porque geralmente né, os espetáculos são no período da noite, né, professora? Exatamente. E aí, a gente está falando de patrimônio histórico e cultural. O teatro, ele vai permanecer assim por muito tempo, porque ele é um patrimônio que conta a nossa história e foi preservado. Outras coisas, nem tanto. Então, a região da praça ficou, mas as laterais com os prédios, com o calçamento da rua, né? Antigamente circulava bondes, agora circulam carros, ônibus, né? Então, isso que é interessante a gente notar na nossa história. E aí, a gente falando de patrimônios, de coisas que permanecem, será que vocês conhecem outros patrimônios? Alguém colocou a capela lá de São Miguel. Mas agora vamos pensar no Brasil. Será que eles sabem outros
patrimônios que permanecem, que são históricos, que são cuidados e preservados? Olha, estou falando do Mercadão de São Paulo, O professora. Mercadão também é um prédio antigo. Mercadão Muito de bem. São Paulo. Gente, eles estão super muito antenados. bem. Estão falando do Cristo Redentor. Do Cristo Redentor, que é outro monumento. Estátua da Liberdade, mas aqui é no Brasil ainda, gente. Vamos permanecer um pouquinho aqui no Brasil, tá Mas bom? eles já estão se adiantando, já isso. estão mais acelerados. Isso é muito bom. Museu do Ipiranga, O né? Museu do Ipiranga, muito bem, que agora, nesse momento, está até fechado para reforma. E a reforma dele demora um pouco mais. Por quê? Porque precisa garantir que traga o que ele era anteriormente. Então, aí entra o trabalho dos restauradores, né? Para que nada seja modificado e coisas mais modernas seja colocado num espaço que é para ser preservado. A turminha do quinto ano estão participando tão bem, professora, que eu estou encantada. Eles falaram o MASP. O MASP, parabéns. Também. É a muralha da China, professora. Gente, muralha tá da China. tudo aqui escritinho. Lindo, Lindo, parabéns. É isso mesmo. E é bom a gente saber da história, porque assim, a história é o que a gente está vivendo agora. Então, nós todos que estamos aqui, junto com vocês, estamos escrevendo uma história que vai entrar lá para a história da educação. E aí a gente percebe que algumas coisas vão permanecer, outras vão mudar e a gente vai evoluindo. A nossa história se construindo, Exatamente. Né? Vamos lá, então, continuando. Então, a gente já percebeu que essas imagens estão em tempos diferentes, né? E que a praça em 1908 e 2019, e a gente já discutiu um pouco sobre as construções que a gente teve lá com a modernidade, com o avanço dos tempos. Agora, vamos continuar. Isso. Muito bem. O que vocês notaram que lá do Teatro Municipal mudou? O que vocês notaram de mudança a partir das fotos? Será que eles conseguem, professora? Comparando as duas fotos, né? As duas fotos. Aquela preto e branco, né? Com diferença de mais de 100 anos entre uma e outra. Estão falando do prédio, professora. Os prédios. As mudanças. Acho que a principal mudança foram os prédios, né? Eu sempre tenho que apagar porque o acento não aparece na parte azul. Vamos lá. Viu como eu também estou aprendendo? É uma mudança, a nossa lousa é diferente, né? É bem diferente. Os prédios. O que mais que será que mudou? O que vocês conseguem perceber de mudança? Falaram dos postes, professora. Os postes. Acho que é os postes, né? É porque eles mantiveram os postes próximos ao museu. Da época? Da época, mas os postes atuais, né, são diferentes. O que mais vocês perceberam de mudanças? Estão falando da reforma, que ele foi reformado. Ele foi reformado? Ele está bem conservado, né? Bem conservado. Provavelmente, sim, né? Há uma reforma, Há uma reforma. Então, a gente... reforma. É a mudança em si, né? A gente entendeu o que vocês quiseram dizer, mas a gente precisa de elementos, né? E o que permaneceu no teatro? Será que eles conseguem? Vamos lá, quinto ano, o que permanece? A cor, ó. A cor. Olha que lindo! Essa turma é muito boa. E o que eu estou mais assim, feliz e satisfeita com eles, professora, é que eles estão participando pelo chat com respeito, né? Isso. Contribuindo e deixando a nossa aula muito mais, né? Eles estão falando as luzes também, as luzes né? também. A arquitetura. Olha! Ai, que chique! A arquitetura. Mantiveram-se os traços, né? Os traços da arquitetura. Que participação excelente de vocês. Parabéns. Isso é muito importante, né, professora? Da rua, professora. A rua também muda. Isso, a rua, né? A rua como mudança. Não, como mudança. O entorno dele, né?
parabéns, que participação excelente dessa turma. Estou muito feliz com vocês, muito obrigada. A gente fica super feliz, né? Isso. Quando as crianças participam de maneira responsável, mostram que eles estão entendendo qual é o objetivo nosso, né? Contribuir com eles de uma maneira que a gente consiga transmitir esse momento, né? Passar esse momento junto com eles. E as aulas de história ajudam a gente a perceber como a gente chegou até aqui. E é interessante que quanto mais a gente conhece do espaço que a gente vive, melhor a gente vai cuidar dele, a gente vai pensar em soluções melhores para preservar aquilo que deve ser preservado. Isso, cuida com mais responsabilidade. Né? Tudo com mais responsabilidade. E a gente vai aprendendo que a gente é a construção de várias histórias. Então, nós mesmos, a gente traz as histórias dos nossos bisavós, dos nossos avós, né? Dos nossos pais e com certeza a gente vai passando para gerações futuras. Isso é fascinante. Então, poder contar a história desses lugares, mas sabe o que eu quero muito mesmo? É que vocês olhem para os lugares de vocês. É muito importante isso, porque aí vocês vão começar a observar esse lugar com mais carinho, querer saber da história, o que você pode fazer para manter essa história viva. Estão falando, professora, da pirâmide que aparece na imagem. Exatamente. Como vocês falaram, a muralha da China, as pirâmides do Egito, são patrimônios históricos e culturais. Não é bacana? Cada povo vai cuidando daquilo para contar a sua história, para não perder a sua identidade. Assim como a nossa, cada um de nós tem uma identidade, que é única, construída através da história. Muito bem. Agora, só para que a gente tenha aí um conceito sobre essa questão de patrimônio e da sua preservação. Eu vou fazer uma leitura para vocês, tá bom? Cada patrimônio tem sua história. É um título conferido a um bem móvel, imóvel ou natural que seja considerado valioso para um povo, uma sociedade, uma região, um povoado ou uma comunidade. O patrimônio dito histórico não costuma ter um valor puramente histórico, mas, em geral, está intimamente interligado a uma ou mais de uma série de outros atributos de naturezas estética, cultural, artística, ambiental, simbólica, documental, científica, antropológica, religiosa, espiritual e outras. O reconhecimento de um bem como patrimônio histórico visa, em essência, preservar um legado importante do passado para gerações futuras. Viu? Tenho certeza que agora vocês não vão esquecer o que é patrimônio e vão cuidar bem dele. Principalmente as últimas colocações aí, né? Importância, né, do legado, né, para as futuras gerações. Exatamente. Né? E olha que interessante, viu como a nossa história está intimamente ligada com a história do lugar onde a gente vive? Então, vamos começar a cuidar da nossa história, né? Agora a gente vai deixar um desafio para vocês, tá bom? Vocês vão responder e vão refletir sobre isso. Então, assim, como adequar a sua realidade? As imagens propostas podem ser usadas como exemplo, ou se não, quem tiver acesso à internet pode procurar uma foto ou fotos aí da região onde você vive, da cidade onde você vive, ou até mesmo do seu bairro, como falaram lá da aldeia de Carapicuíba, né? Pesquise e inclua imagens de seu bairro, comunidade e cidade, de pontos históricos e considerados patrimônio. Podem ser imagens de monumentos, escolas e igrejas. A gente sabe que tem algumas escolas também, né, professora, que são patrimônios. As crianças estudam em escolas que são preservadas, né, que trazem. E é importante pedir para eles depois colocar nessa pesquisa lá, né? No CMSP, né? CMSP. Muito bem. Coloquem lá a pesquisa de vocês, contem um pouquinho do que a gente pode contribuir para que vocês olhem para a história de vocês, né? Lembrando que essas relações humanas... Até para que a gente possa conhecer o patrimônio histórico da região que eles estão, né? Exatamente. Se vocês puderem colocar, a gente vai ficar muito feliz e a gente vai acessar lá pelas hashtags do Centro de Mídias. Isso. Postem lá que a gente vai adorar saber do trabalho de vocês. E lembrando, a história contribui muito, porque ela conta como nós nos relacionamos durante todo esse tempo. Então, não se esqueçam, estudar história traz para a gente assim, uma leveza, uma vivacidade. Né? E a gente começa a entender várias coisas. E é importante que cada um de nós construa suas próprias histórias, né, professora? Uhum. Até porque a gente tem que ter a história contada de vários ângulos e não só de um. Né?
Professora, acho que a nossa aula Estava tão gostoso. está acabando. Vou pedir Quinto para que ano, você se despeça. muito obrigada pela oportunidade de estar com vocês. Tenham um excelente fim de tarde, tá bom? E parabéns pela participação no chat. Eu fiquei bastante feliz, espero que a gente... Espero não, nós teremos outro encontro com certeza para continuar falando de história. Eu agradeço muito a atenção e a companhia de vocês, que vocês possam fazer deste momento histórico, porque daqui a algum tempo vocês vão estar contando essas histórias para gerações futuras. Agradeço muito e até a próxima aula. Até Tchau. a próxima, gente. Tchau, boa tarde.